Como que foi essa transição assim do estudo de técnico para analista? Foi muito diferente? É muito diferente estudar para técnico e para analista? O estudo é um pouco diferente porque agora é um pouco mais complexo, né? O concurso de analista ele exige um pouco mais de conhecimento da jurisprudência, né? Atualmente está assim, né? E para técnico era mais letra de lei agora, e para analista se mistura um pouco. Mas a rigor, a como estudar em casa, como fazer, não muda muita coisa não. Não mudou? É basicamente a mesma coisa. É a profundidade. E aí você diz mais em processo do trabalho e direito do trabalho? Principalmente. A jurisprudência ela pega mais em direito, trabalho, processo de trabalho, a gente falando de TRT, né? Sim. Então é onde vai dar uma pegada. Mas eu acho que até para técnico tá um pouco assim também, né? Então eu acho que cada vez está até mais parecido, assim. Você chegou a fazer prova de técnico e analista? Não cheguei porque quando eu fiz para técnico judiciário, eu ainda estava na faculdade, estava no terceiro ano ainda, quando eu passei. Então eu não via possibilidade de fazer para analista, ser chamado antes de terminar o curso. Ah, legal. E, pô, isso daqui foi algo parecido com o que eu fiz também, né? Que eu lembro que eu estava no terceiro ano. E uma coisa, o seu trabalho como técnico, isso ajuda a passar para analista? Qual que é o seu trabalho exatamente? Hoje eu sou assistente de juiz, né? Então ajudou muito, né? Contribuiu muito até por essa questão da jurisprudência, como eu havia te falado. Ajudou muito, porque tu tá ali, tem que estar atualizado, né? É uma obrigação do assistente de juiz estar atualizado, não tem como ele não estar atualizado. Então, quando eu entrei, terminei a faculdade, né? Eu fui convidado para ser assistente de juiz. Isso contribuiu muito para que o conhecimento jurídico fosse aprimorado, para que eu tivesse também condição de passar para analista, né? Além do trabalho, obviamente. Sim. Além do estudo, obviamente. E quantos de analista você fez? Só esse? Esse foi o primeiro, né, da leva de TRTs. É porque assim, a gente teve um gap, né? Sim. Por conta da pandemia. Mas eu tinha feito bastante antes. Eu acho que eu fiz uns 6 concursos para analista, mais ou menos. Mas depois que voltou da pandemia, porque na pandemia ficou tudo parado, tudo bloqueado. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho travou tudo. Quando voltou, eu fiz o primeiro e aí no primeiro eu fui aprovado. Mas eu já tinha feito antes, assim, antes desse gap. E como é que foram esses TRTs antes? Fracasso. Fracasso. Eu tive os primeiros TRTs, eu fui muito mal. O primeiro que eu fiz foi Minas. De Minas? Que é onde trabalhou, né? Sim. Eu fui muito mal e ali eu vi que eu precisava aprimorar bastante o estudo. E você já era técnico já? Eu era técnico judiciário já. Eu já era técnico judiciário, já tinha terminado a faculdade e já estava nessa busca e eu fui mal, porque depois que eu passei para técnico judiciário, eu comecei a fazer a faculdade e dei uma pausa aí no estudo para analista. Então eu recuei algumas casas ali. E aí eu vi que eu precisava aprimorar mais, enfim. E aí eu fui melhorando, eu ficava ali, nos últimos eu ficava ali entre os 200, sabe? Sim. Entre 100 e 200. Tu tá muito próximo, mas não consegue. Mas não foi um fracasso, então. Foi ali, faltou um ajuste só. Eu tô falando aí já dos 3 últimos ali, né? Sim, foi um ajuste. E aí agora nesse eu realmente fiz um ajuste, aprimorei mais essa questão de condensei mais, fiz mais engenharia reversa para chegar à aprovação. Sim. Sabe por que eu tô perguntando? Porque eu vejo assim, né? Quando você compara, às vezes, a prova de técnico e de analista, em TRT isso aqui é clássico, assim, às vezes a prova de técnico está mais difícil que a de analista. Isso acontece muito. Acontece muito, né? Então é uma doideira, né? Que às vezes o cara que está preparado para técnico fica com medo de fazer a prova de analista. Exato. Sendo que talvez ele tivesse mais facilidade na de analista. E a concorrência é muito maior para técnico. Sim. Tu está concorrendo com muito mais gente do que quando está concorrendo com analista. Eu acho que, dependendo da situação, pode até ser mais difícil mesmo. Talvez não uma prova mais difícil, mas a aprovação seja mais difícil. Sim. E você percebe assim alguma diferença, algum ajuste que você fez nos estudos assim para sair daquela nota que você estava ali brigando e para chegar realmente voando nessa última prova do TRT? Sim. Basicamente você aprimorar mais, condensar mais o seu estudo. Como assim? Tu faz uma análise de provas anteriores, né? Principalmente fazer uma análise de provas anteriores, pegar um material mais reduzido, né? Com basicamente aquela coisa do 80-20, né? O que mais cai, estudar mais aquilo ali, fazer muita questão, mas muita questão, e fazer engenharia reversa com essas questões, que isso vai se repetir. Então tu já tem o conhecimento para passar, mas chega naquele print final ali já voando, porque tu já tem o conhecimento das questões, já fez a engenharia reversa, funciona bem, funcionou bem. Porque aí você não erra aquilo que é simples. Exato,
exato. Senão tu fica num looping, fica voltando, passa aquele material gigantesco, voltando. Quando tu vai fazer a prova, tu não tá com tudo na ponta da língua, então já ficou coisa lá para trás. Então, quando ele está mais condensado, tu vai chegar mais próximo em todas as disciplinas. Sim. E você já fez outros concursos assim antes de TRT? Eu fiz um TRE e depois eu só fiz TRT. Porque quando eu comecei a estudar para o TRT, eu me apaixonei pela disciplina de trabalho e processo de trabalho. Para mim é algo apaixonante, assim, que eu não quis sair. Tanto que quando teve esse gap da Justiça do Trabalho, de não ter concurso, vieram outros concursos, TRF, né? Sim. Por exemplo, eu não quis fazer porque eu não queria largar aquela área, porque eu não queria mudar mesmo. E aí já é uma questão pessoal mesmo, não era uma questão só financeira, né? Sim, legal. Inclusive a sua esposa está aqui, né? Ainda é do TRF, né? E ela foi fazer e você não quis fazer. Ela tentou te convencer a fazer? Não, ela não tentou, porque a gente tem muito esse respeito assim do que um quer, o que o outro respeita, enfim. Ela optou por migrar, né? Porque ela achou que seria mais interessante para passar mais rápido. Funcionou, né? Também utilizando essa mesma metodologia, mas a paixão dela por direito, trabalho e processo não era tão grande quanto. Sim. E ela queria ser servidora de um tribunal federal e ela conseguiu também. Legal. Até trocando ideia antes aqui, né? A Janaína, ela que conheceu o Bitolei, né? Na verdade. Ela que primeiro conheceu. E depois te mostrou. Me apresentou o método, me apresentou vocês e eu adquiri também o conteúdo e fui muito feliz. Sim. E agradeço, inclusive. Da hora. É um prazer.